Como identificar se uma igreja realmente é de Deus ou não? Eu vou mostrar para você três dicas, três orientações, todas elas na Bíblia, para a gente identificar isso. Primeiro, o seu fundador não é um homem. Segundo, a sua base teológica é unicamente a Bíblia. Terceiro, ele não altera o que está escrito nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, para a gente ver isso. Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, Jesus está tendo um encontro com seus discípulos e faz uma pergunta. Quem é que os outros dizem que eu sou? Aí uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas e coisa desse tipo. E Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando para Pedro. Depois eu vou fazer um vídeo explicando essa questão, edificar a minha igreja sobre a pedra. Ele se referindo a Pedro. Depois eu explico isso. Mas eu quero que você preste atenção na fala de Jesus. Edificarei a minha igreja. Primeiro, o verbo edificar está no futuro. Quem vai edificar? Jesus. Lá na frente. Porque a igreja só foi construída, comprada, edificada após a morte de Cristo. Eu vejo já. E outra, eu mostro já. E outra, quem vai edificar? Jesus. O que? Olha o pronome possessivo, a minha igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo. Jesus não disse, eu vou edificar as igrejas. Jesus não disse, vou edificar a igreja, mas ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, indiretamente, Jesus estava dizendo que haveriam outras. E diretamente, claramente, ele está dizendo, eu vou edificar a minha. Ou você faz parte de uma igreja de Cristo, ou você faz parte de qualquer outra igreja que não é dele. Olha o problema aí, a gente saber identificar isso. Então, quem edificou a igreja foi Jesus, a igreja é dele, não é do homem, e nós precisamos estar nela, porque se não estivermos em uma igreja de Cristo, estamos em qualquer coisa, menos na igreja dele. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos revelar aqui em Atos capítulo 20. Olha só que coisa interessante. Em Atos 20, Paulo está fazendo uma viagem de direção a Jerusalém, onde ele vai ser julgado, preso e tudo mais. Então, ele está tendo uma conversa muito séria e direta com os líderes das congregações. De Éfeso, ele manda chamar os presbíteros da congregação, os cuidadores, aqueles que pastoreiam o rebanho, a igreja. E ele fala bem assim, em Atos 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus. Olha o que ele diz, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus e ele comprou com seu próprio sangue. Opa, mas quem morreu na cruz não foi Jesus? E não foi Jesus que disse que vai edificar a igreja? É porque Deus e Jesus é um só. Ok? Já tem vídeo aqui no canal esclarecendo isso. Jesus é Deus? Procura aí que você acha. Então, olha o que Paulo está dizendo. A igreja foi comprada com sangue de Jesus. Então, enquanto Jesus está vivo, enquanto Jesus não morre, a igreja não existia ainda. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda é Antigo Testamento, ainda não existe igreja, porque Jesus ainda está vivo. Mas enquanto Jesus está vivo, ele está ensinando o Novo Testamento, mas também o Antigo e obedece o Antigo, porque era a lei que estava em vigor ainda. Então, quando Jesus morre na cruz, começa a nova aliança e se é estabelecida a igreja. Em Atos 2 é onde se dá início à igreja, à pregação do Evangelho. Por isso que os apóstolos só passam a pregar o Evangelho a toda criatura após a descida do Espírito Santo, depois que Jesus morre, ressuscita e tudo mais, ok? Então, a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, não foi fundada pelo homem, foi fundada por Jesus após a morte de Cristo. Pertence a Cristo, pertence a Deus. Então, se você está em uma congregação onde na placa está lá, ministério de fulano de tal, pronto, aquela igreja não é de Cristo, é de fulano de tal.
Se você está numa congregação onde na placa está lá a foto do seu fundador, fundador bispo tal, fundador pastor tal, tá pronto, já está dizendo. Ali não é a igreja de Cristo, é a igreja daquele homem que fundou. Entende? A igreja de Jesus nasceu no ano 33, que foi quando ele morreu, no dia de Pentecostes, às 9 horas da manhã, em Jerusalém. Isso nos é relatado em Atos capítulo 2. Foi ali que a igreja de Cristo nasceu. Por isso que Jesus não mandou fundar igreja, Jesus mandou fazer discípulos. Mateus 28, 20 a 22. Vão por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não, opa, aí já é outra passagem. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu ordenei. Jesus não mandou fundar igreja, porque a igreja é ele que fundou. Agora temos que fazer adeptos, convertidos, discípulos a Cristo. A igreja é o ministério de Cristo. Tem muitas igrejas que se dividem, um líder não se dá bem com outro, aí ele sai dessa congregação e vai para outra e funda uma igreja. Ministério de fulano de tal. Pronto, ele saiu de uma igreja de homem e foi para outra igreja de homem. Porque são dois fundadores. Tem homens que fundam suas igrejas. Lembra, Jesus falou, edificarei a minha. Não são todas que são minhas, mas eu vou fazer a minha. Tá? Então, na igreja de Cristo é ele o cabeça, ele que manda. Eu só vou ver essas duas passagens, mas tem muitas outras, ok? Eu acho que já está bem entendido isso. Qualquer coisa você pergunta e comenta aqui embaixo, que eu posso fazer outro vídeo esclarecendo mais. Muito bem, segundo ponto. A igreja que é de Cristo não tem outro livro sagrado a não ser a Bíblia. Não tem outro livro sagrado a não ser as Escrituras, que são reveladas por Deus aqui, ó. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. O livro de 1 Timóteo é o seguinte. Timóteo foi enviado para Éfeso para dar algumas instruções à igreja de lá, junto com os presbíteros que tinham lá. E se não tivesse a ser estabelecido. Então, Timóteo é um evangelista que foi enviado para uma igreja para dar uma orientação sobre pastores, sobre diáconos, evangelista, procedimento do homem, procedimento da mulher. O livro de 1 e 2 Timóteo são livros altamente doutrinários. Ali é doutrina para a igreja, como uma igreja deve agir, proceder. A igreja que não está dentro desse padrão não é a igreja de Cristo, é a igreja do homem. Olha só, 1 Timóteo 3, versículo 14, Paulo fala bem assim, ó. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha, Timóteo, eu estou dizendo para você o que você deve fazer, o que você deve ensinar, como a igreja deve proceder, mas eu quero ir logo aí. Mas caso eu demore, você já está sabendo como é. Então, Timóteo vai ler o que Paulo escreveu, proceder assim na igreja e passar isso para a igreja. E a igreja de Cristo é aquela que segue essas orientações. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem igrejas que, se for estudar o livro de 1 Timóteo, vai ter que fechar e começar de novo, porque não está seguindo nada. Aqui no canal eu vou ensinar ainda o livro de 1 Timóteo com bastante detalhe, cada capítulo, versículo, tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os conteúdos. Tito tem a mesma pegada que 1 Timóteo. Timóteo foi levado para Éfeso e Tito foi levado para Creta, com o mesmo propósito. Livros doutrinários falando basicamente a mesma coisa. Olha Colossenses capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer aqui no livro de Colossenses, capítulo 4. No final da carta de Colossenses, Paulo fala bem assim, a partir do versículo 16. Ó, depois que esta carta for lida entre vocês, façam com que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ou seja, Paulo escreveu uma carta para Colossos e escreveu outra carta para Laodiceia, que são cidades relativamente próximas. E Paulo diz, olha Colossos, depois que terminar essa carta, manda para Laodiceia. E a carta que estiver lá em Laodiceia, manda para Colossos.
Ninguém sabe que carta é essa. Alguns conjecturam que essa carta seja o livro de Efésios, mas isso é tema para quando formos estudar o livro de Efésios, ok? Muito bem. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não existe uma revelação para a igreja de Colossos e outra revelação para a igreja de Laodiceia. É a mesma revelação para as igrejas. As igrejas de Cristo só seguem a doutrina de Cristo. Não tem outro ensino, não tem outra doutrina, não tem outra revelação. Por isso que o que o Paulo escreveu para uma serve para outra. Não é para mudar, não é para alterar, não é para ter outra coisa. Ok? Olha o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João 20. O que o apóstolo João nos revela. No final do Evangelho também, de João capítulo 20, a partir do versículo 30, o apóstolo João fala bem assim, ó. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Então, olha o que o apóstolo João está dizendo. Eu estou aqui escrevendo essa série de milagres que Jesus fez, e aquele transforma água em vinho, ele ressuscita pessoas, cura doenças, muitas coisas Jesus faz no Evangelho de João. E ele diz o quê? Olha, eu estou escrevendo essas coisas, mas Jesus fez muito mais. Mas essas é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e crendo tem a vida em seu nome. Ou seja, o livro, o Evangelho de João foi escrito pensando nisso, para evangelizar, para orientar, para ensinar as pessoas que esse Jesus é o Cristo. Então eu não preciso ter uma revelação, eu não preciso ter um novo ensino, eu só preciso ensinar o Evangelho de João para orientar as pessoas, confirmar as pessoas de que esse Jesus é o Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo segue os ensinos de Cristo, os ensinos que foram transmitidos por seus apóstolos, ok? E esses apóstolos escreveram, tá? Jesus disse aos apóstolos, olha, Atos 1, vocês serão minhas testemunhas. E esses apóstolos escreveram. Por isso que o Novo Testamento, gente, o Novo Testamento, ele é escrito ou por um apóstolo, ou por alguém próximo ao apóstolo. Veja que Lucas não era apóstolo, mas ele era amigo de Paulo e andou com Paulo. Veja que Marcos não era apóstolo, mas ele era sobrinho de Barnabé, era discípulo de Pedro e andou com Paulo também. Por isso que ele escreveu o Evangelho de Marcos, ok? Por isso que muitos outros livros não foram incluídos no cânon do Novo Testamento. Tem alguns livros que são até interessantes, possivelmente confiáveis, mas não têm autoridade apostólica, Jesus não é o centro. O sistema de cânon, eu ainda vou fazer um livro com um livro. Eu ainda vou fazer um vídeo com bastante detalhes sobre isso, mas eu vou explicar como foi o processo do cânon. Para um livro ser aprovado como inspirado e de Deus, primeiro, ele tem que ter uma autoridade apostólica, ou seja, foi um apóstolo de Jesus que escreveu. Segundo, se não foi, teve aproximação dos apóstolos. Terceiro, o livro tem Jesus como centro, é cristocêntrico. Quer ver uma característica dos livros apócrifos, né? Que hoje em dia as pessoas ficam, por que esse livro não foi acrescentado? Presta atenção. Se você ler o Evangelho de Judas, Judas é o foco. Olha que coisa interessante, no livro apócrifo. Se você ler, eu já li, é interessante, né? Se você ler o Evangelho de Judas, Judas é o foco, é o centro. Se você ler o Evangelho de Maria, adivinha quem é o foco? Maria, não é nem Jesus. Se você ler o Evangelho de Tomé, o foco é Tomé, entende? Então, o autor daquele livro está se promovendo e não promovendo Cristo. Esse era um dos requisitos. Só tinha que ter autoridade apostólica, ou ser próximo ao apóstolo, Cristo ser o centro. E o quarto ponto principal era: as igrejas conhecem e reconhecem esse livro? As igrejas conhecem. Então, era feita uma pesquisa, foi feita uma pesquisa. E diferente do que muita gente está dizendo, foi a Igreja Católica que escreveu esse. Não foi. No final do segundo século, o Novo Testamento já estava bem reconhecido e estabelecido nas igrejas. Agora, a Igreja Católica fez o quê? Pegou esses livros e juntou tudo. Só isso.
Mas a igreja primitiva, a igreja de Cristo do primeiro e segundo século, foi ela que juntou o Novo Testamento e usou. Outras pessoas começaram a usar outros livros. Então, quando a igreja católica entra em cena, o que é que ela faz? Junta tudo em um livro só. Foi o único trabalho dentro desse aspecto que a igreja católica fez. Mas depois eu faço um vídeo com maiores detalhes sobre isso. Por último, como identificar se uma igreja é de Deus ou não? Ela não altera o que está escrito. Deixa eu chamar a atenção. Então veja. Não, a Igreja de Cristo é fundada por Cristo e não por homens, e ela se baseia nas doutrinas bíblicas. Não tem outro livro sagrado. Ou seja, tem igrejas que é assim, você usa a Bíblia e o livro de algum profeta. Você usa a Bíblia e o comentário de algum, sei lá, adepto do passado. Ou seja, deixa eu dar um exemplo, vai. Eu não gosto de citar nomes, porque eu não gosto de atacar nem ofender ninguém. Mas, para fins didáticos e dados históricos, preste atenção. Se você fizer teologia com a Igreja Católica, você vai aprender um pouco da Bíblia e a ser católico. Diga se não é verdade. Se você fizer teologia com a faculdade dos adventistas, você vai aprender um pouco da Bíblia e a ser um adventista. É por isso que eu falo que é perigoso você fazer teologia. Eu não sou contra você fazer teologia, mas primeiro você tem que aprender a ler, entender o que Deus revelou, para depois você fazer um curso de teologia. Porque no curso de teologia você vai ter alguns recursos que vai ajudar a aprofundar o conhecimento bíblico. Mas primeiro você tem que conhecer a Bíblia. Deus revelou sua palavra para ser entendida. É só ler e saber ler para entender. Aí você compreende. Depois você faz teologia. Tem gente que faz teologia e se desvia na fé, que acaba fazendo uma teologia que não é fiel às Escrituras, se torna adepto de uma religião que não é de Deus, aí pronto, a confusão está feita aí. Para ajudar essas pessoas a entenderem é um problema. Se você fizer teologia com os presbiterianos, por exemplo, você vai aprender Bíblia e a ser um presbiteriano. Você vai ser calvinista. Se você fizer teologia como é o nome? Com a Igreja dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você vai aprender um pouco da Bíblia e seu mormon. Está entendendo? Então, o ponto é, como identificar se uma igreja ela é de Deus ou não? A Igreja de Jesus não tem outro livro sagrado. A Igreja de Jesus não tem uma catequese. A Igreja de Jesus não lê a Bíblia com os olhos de um profeta, com os olhos de um fundador, com os olhos de um comentário de alguém do passado, da tradição dessa igreja. A Igreja de Jesus só tem a Bíblia. A Igreja de Jesus... Jota, se existe alguma faculdade no mundo que só ensine Bíblia, sem tradição de homem, sem religiosidade... Você tem o Ebenezer, onde eu me formei. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O Ebenezer é isso, se você fizer faculdade. E eles fazem cursos, estudos online. Se você fizer... E é baratinho, inclusive, as aulas. Se você fizer, você vai aprender o quê? Você vai aprender o livro, e eles vão trazer dados históricos, culturais, grego, hebraico, para lhe ajudar a entender o que está ali no livro. Não vai trazer tradição, religiosidade ou coisa desse tipo. É fantástico. Por isso que aqui no canal também eu ensino cada livro do Novo Testamento e como ler e entender. Mais nada. Faça o que quiser com esse conhecimento. Muito bem. Primeiro, não é fundada por homem. Segundo, não tem outro livro sagrado além da Bíblia. E terceiro, não altera o que está escrito. Vamos lá. Ficou claro isso, gente? Eu acho que não ficou claro o segundo ponto, né? Não tem outro livro sagrado. Porque tem igrejas que você tem que ler a Bíblia e os escritos de alguém do passado dessa igreja. Entende? Como, por exemplo, a Igreja Católica tem a catequese. E muitas igrejas evangélicas se apoiam aos seus profetas, aos seus pregadores passados e entende? Vamos ter cuidado com isso. A gente estuda comentários bíblicos para ver o que aquela pessoa falou sobre determinada passagem e ver se traz algum ensino mesmo, mas não para confiar cegamente nela, ok? Muito bem, terceiro ponto, não altera o que está escrito. Olha, 2 João, abra a sua Bíblia em 2 João, para a gente finalizar essa reflexão. 2 João,
a partir do versículo 11. Já tem uma playlist aqui do Evangelho de João, de 1 João, 2 João e 3 João. Então, não vou explicar todos os versículos que eu vou ler. Vai lá, procura essa playlist dos Evangelhos e das cartas de João e você vai ter tudo detalhadozinho. 2 João 7 diz bem assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Ou seja, já está alterando uma doutrina sobre a humanidade de Jesus. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Nosso trabalho aqui, esse nosso, é uma referência a João e os outros apóstolos, porque foram eles que começaram a pregar sobre o nome de Jesus. E o fruto do trabalho é salvação. Se eu deixar de acreditar no que os apóstolos pregaram e ensinaram, eu vou deixar de receber esse fruto. Ou seja, eu vou me perder. Antes sejam recompensados plenamente. Olha o versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, que ensino? O ensino dos apóstolos, que estão registrados no Novo Testamento. Se alguém não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna participante de suas obras malignas. Aí tem gente hoje em dia, sabe, que pega as suas ofertas e contribui para pastores que pregam heresias. É melhor você não ofertar, gente. Você está contribuindo para o crescimento de um trabalho danoso. Se o professor, se o pregador não prega, não ensina o que está escrito e como está escrito, se ele acrescenta ou se ele tira, não tem Deus. Aí você vai e oferta para essa pessoa? Eu conheço irmãos que ficam comprando materiais e assinando cursos de pessoas que sabem que era. Aí eu cheguei para ele: rapaz, por que você faz isso? Porque está falando de Deus, né? Rapaz, de Deus até Satanás fala. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ajude aqueles que são fiéis, se for para ajudar. Ajude o que é fiel. Entende? Pelo menos você vai impulsionar a salvação de almas. Mas vai ajudar aquele que você sabe que distorce as escrituras. Gente, vamos ter consciência. Olha Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. A mesma coisa, né? Em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8, Paulo fala bem assim. Vamos pegar o versículo 6, Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que está acontecendo aqui? Paulo teve lá nas regiões da Galácia, é o próximo livro que eu vou ensinar. Estou ensinando agora o Evangelho de Marcos. Quando eu acabar, vou começar o livro de Gálatas. Paulo estava evangelizando a região da Galácia e saiu de lá. Assim que ele saiu de lá, o povo já começou a seguir outras doutrinas. Então Paulo está dizendo: eu estou admirado, tão rapidamente vocês abandonaram aquele que os chamou pela graça de Cristo. Quem é aquele que chamou pela graça de Cristo? É ele mesmo. Vocês estão me abandonando tão rápido para seguir outro evangelho? Olha o versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Só existe um evangelho de Cristo. Ou você ensina ele como é, ou você está distorcendo ele. Olha o versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. A revelação de Deus em Jesus é tão perfeita, é tão completa, é tão tudo, não tenho nem palavras para dizer, que se Paulo ensinasse algo diferente, era para ser rejeitado. Se Pedro, João, Tiago alterar qualquer coisa, mas eles viram Jesus, Jesus enviou eles. Mas estão alterando. Entende? Não existe uma revelação nova, não existe uma adaptação nova, não precisa ser alterado. A palavra em Jesus revelada é perfeita, completa. Se alguém muda, acrescenta ou tira, fica longe dele. Não vem de Deus. Olha o versículo 9. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado.
Joadson, mas como é que eu vou saber se o pregador, o professor, ele está ensinando a Bíblia realmente como ela é? Como é que eu vou saber? Aí o que é que você vai fazer? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e não perca os conteúdos. Aqui eu pego cada livro do Novo Testamento e leio cada capítulo, cada versículo, analiso cada palavra importante. Quando preciso, trago um dado histórico, da cultura. Quando preciso, analiso a palavra no original, identificamos qual é a mensagem do texto, qual é o tema do texto, quem está falando para quem, e ainda lhe dou dicas de como você ler e entender a Bíblia para não ser enganado. Olha que coisa fantástica. E tudo isso gratuitamente. É só se inscrever e acompanhar os conteúdos. Eu vou ajudar você nisso. Então, gente, deu para entender? A igreja de Deus é aquela que tem Jesus como cabeça, como Senhor e Salvador. E isso quer dizer que ela não foi fundada por homem. Não tem lá na placa fundador fulano de tal, ministério de fulano de tal. Não, é de Jesus. Segundo ponto, ela só segue as escrituras. Não tem revelação nova. Eu estou citando só algumas passagens, mas se você olhar Judas, ele diz lá, olha, a fé de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está falando de ensino, de doutrina. Aí ele vai começar a criticar os falsos profetas daquela época que tinham visões e sonhos. Não, não tem isso. O evangelho de Jesus já foi perfeitamente revelado. Se alguém traz uma coisa nova, não é de Deus. E terceiro, não altera o que está escrito. A igreja de Jesus é aquela que pega a revelação do Novo Testamento e lê e aplica para a igreja, sem alteração, sem mudança, com toda a fidelidade. Então, esse vídeo ajudou você? Valeu? Se sim, curta, comenta aqui embaixo e me diga o que você aprendeu ou se ficou alguma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.